E se eu te falasse, você iria acreditar que eu quase fui reprovado por falta quando era aluno da faculdade? Quando eu conto essa história, a maior parte das pessoas imagina que eu era um tipo de aluno que matava aula, que não gostava de estudar, ou que simplesmente não levava o curso que eu fazia, que era administração na época, a sério. Mas a verdade era exatamente o contrário. Eu quase fui reprovado por falta porque eu estudava demais. Olha a contradição, né? Então essa história, ela vai explicar muito sobre quem eu era como aluno e talvez sobre o professor que eu me tornei anos depois. Eu nunca fui um tipo de aluno que carregava mochila cheia de material. Eu não andava com vários cadernos, eu não tinha aquela pilha de anotações que normalmente associamos a um estudante comum, a um estudante dedicado. Na maioria das vezes eu entrava na faculdade praticamente de mãos vazias, era só eu, entendeu? Aí eu ia para a sala de aula e sentava lá para assistir as aulas, mas tinha uma coisa que eu carregava comigo o tempo todo. Eu sempre fui um cara muito curioso. Eu gostava e ainda gosto de uma coisa muito importante, que é aprender. Eu gostava de pesquisar. Eu gostava de descobrir como as coisas funcionavam por trás da teoria. Enquanto muitos colegas iam assistir às aulas e para estudar depois em casa o conteúdo que era dado, eu fazia exatamente o contrário. Eu pegava o plano de ensino da disciplina de cada um dos professores que eu tinha, olhava todos os assuntos que seriam trabalhados durante aquele semestre e começava a estudar antes. E eu gostava de estudar muito antes. Então eu passava muitas madrugadas lendo livros, pesquisando materiais e tentando entender cada tema que aparecia naquele plano de ensino dos professores. Mas existe um detalhe importante nessa história. E esse detalhe é extremamente importante, porque ele foi uma virada de chave. Isso aconteceu lá no começo dos anos de 1998, 1999. E quem viveu nessa época vai saber exatamente o que eu estou falando aqui para você. Na época não existia ChatGPT, os termos, as plataformas de pesquisa na internet não eram tão avançadas, o YouTube não era tão desenvolvido quanto hoje. Cara, e a internet estava muito longe, mas muito longe de ser o que é hoje, era a rede dial-up. Para quem sabe o que é isso, sabe o que eu estou falando. Então, quando eu queria aprender um assunto, não bastava pegar o celular, como você pode fazer hoje, e fazer uma pesquisa aí no Gemini, no ChatGPT, através da inteligência artificial. Muitas vezes, cara, eu precisava ir à biblioteca, e eu ia sempre, eu era piolho de biblioteca. Aí eu procurava livro, eu pesquisava referências, aí eu pegava a coitada da bibliotecária e ficava enchendo o saco dela, vamos falar assim, para me ajudar a achar o conteúdo que eu precisava dentro dos livros e dentro daquelas bibliotecas imensas. Então solicitar material, cara, era uma coisa que não era tão disponível como é hoje. Então às vezes existia um artigo importante sobre um determinado tema, alguma coisa, mas eu não conseguia acesso na hora como é hoje. Hoje você entra aí no Google Acadêmico, você acha 300 artigos. Era preciso fazer, cara, uma solicitação e esperar dias para você ter acesso a um determinado artigo. Então, às vezes, eu esperava até uma semana inteira e nem sempre o material chegava, entendeu? Nem sempre a informação estava disponível como é disponível hoje. Hoje nós temos acesso aí a praticamente qualquer conteúdo em segundos.
Naquela época, cara, encontrar conhecimento exigia muito mais esforço, cara. Quem queria aprender é porque o cara queria aprender mesmo. Exigia da gente muita paciência, exigia da gente muita persistência. Talvez por isso eu tenha desenvolvido uma característica que eu carrego até hoje, e isso eu quero passar para você. Quando eu quero aprender alguma coisa, e eu gosto de aprender sempre várias coisas, eu vou lá atrás e lembro de como era e eu corro atrás do conteúdo até eu encontrar uma resposta. E foi exatamente isso que aconteceu durante o meu período de faculdade. Quando o professor ele chegava na sala para apresentar determinado conteúdo da aula, muitas vezes eu já tinha estudado aquele assunto sozinho. Por isso eu enxergava a sala de aula de uma forma completamente diferente do que as pessoas enxergam até hoje, porque tem 25 anos que eu estou em sala de aula. Eu não ia para ter o primeiro contato com o conteúdo, eu ia para a sala de aula simplesmente para tirar dúvidas. Eu ia para aprofundar aquilo que eu já tinha estudado. Só que isso daí me causou um problemão. Caramba! A faculdade, pelo menos naquela época, hoje está mudando bastante, não foi feita para funcionar desse jeito. Entendeu? E aí, aos poucos, minhas faltas começaram a aumentar, porque eu estudava antes. Então, não é que a aula era desinteressante, é porque eu ia para tirar dúvidas, eu não ia para assistir uma aula expositiva. Então, alguns professores começaram a estranhar isso daí, outros perguntavam onde eu estava, às vezes eu estava na porta da sala ali, ouvindo o professor de fora. E praticamente todos diziam a mesma coisa: olha, desse jeito você vai reprovar por falta, você precisa frequentar mais as aulas, você está faltando demais. Mas não porque eu era um aluno relapso. Então presta muita atenção no que eu estou dizendo para você, espero que o conteúdo desse vídeo faça sentido. E no final eu sei que eles tinham razão, porque pelas regras da instituição eu realmente corri o risco de ser reprovado. Mas havia uma contradição, cara, muito forte acontecendo dentro de mim naquele momento. Eu não estava faltando porque eu não queria estudar. Eu não estava faltando porque eu estava relapso com as aulas. Eu estava faltando porque eu estava estudando, só que eu estava dentro da biblioteca. Então, quanto mais eu mergulhava nos livros, mais distante eu ficava da sala de aula tradicional. E eu sempre fui muito agitado, cara, muito. Nunca consegui ficar horas e horas sentado apenas ouvindo uma aula expositiva. Meu jeito de aprender, ele era completamente diferente. Eu gostava de investigar, eu gostava de ler, eu gostava de pesquisar, eu gostava de buscar resposta, eu gostava de questionar. E olha que naquela época, quem questionava muito não era muito bem visto. Entender o porquê das coisas eu gostava. Eu me lembro que alguns professores chegaram a me chamar no cantão mesmo, do lado para conversar. Queria entender o que estava acontecendo comigo, porque eu era bom aluno, eu tirava notas boas nas provas da faculdade. Eles achavam que eu não estava comprometido com o curso, quando era completamente ao contrário. Era completamente o contrário. Mas, para ser sincero com você aqui, naquela época, eu não estava muito preocupado com isso não, cara. Entendeu? Eu não estava preocupado com a opinião das pessoas, eu só queria uma coisa: conhecimento, eu queria aprender. Eu era um devorador de conhecimento. Era isso que me movia. Foi então que alguns professores começaram a perceber que existia algo diferente ali. E um deles teve um papel muito importante nessa história, que foi meu professor de matemática financeira. Só um minuto. Ele entendeu que eu não era um aluno desinteressado, pelo contrário. Ele percebeu que eu tinha encontrado uma forma bem diferente de aprender.
E isso mudou, assim, muita coisa, drasticamente na minha vida. E a partir daquele momento lá eu comecei a fazer um ajuste no meu método, né? Pô, eu precisava de presença para poder ser aprovado nas disciplinas, então comecei a frequentar mais a sala de aula. Mas eu sempre continuei estudando de forma muito antecipada. A diferença é que agora eu usava a sala de aula como um complemento. Eu assistia a explicação, eu respeitava a figura do professor e a opinião dele, observava os pontos mais importantes, levantava as minhas dúvidas, anotava, levava sempre uma caneta e um papelzinho no bolso, e depois da sala de aula eu ia para a sala dos professores, encontrar com aquele professor da disciplina, só para conversar. É ali que eu aprendia. Muitas vezes a aula continuava ali, numa pergunta, numa conversa, numa explicação mais profunda. Foi quando tudo começou a funcionar melhor no meu aprendizado. Hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que aquela fase da faculdade me ensinou algo que eu levo comigo até hoje. Nem todo mundo aprende da mesma forma. Nem todas as pessoas vão aprender da mesma maneira. Algumas pessoas, elas aprendem ouvindo, outras aprendem escrevendo, outras aprendem praticando e outras aprendem explorando, pesquisando e correndo atrás das respostas, até mesmo por conta própria. Porque quem quer aprender, cara, quem quer aprender vai atrás, entendeu? Não fica rolando o feed aí no celular. Durante muito tempo eu achei que havia realmente alguma coisa errada comigo, porque eu não conseguia aprender do jeito que a maioria das pessoas aprendia. Eu precisava descobrir as coisas sozinho, eu precisava ler, eu precisava investigar, eu precisava entender. Mas como existe na vida da gente uma coisa chamada tempo, que sempre mostra aquilo que a gente às vezes não quer enxergar, e eu enxerguei que aquilo não era um problema, era apenas o meu jeito de aprender. E talvez a maior ironia dessa história toda, do destino da minha vida, seja justamente essa. Aquele aluno que foi quase reprovado por falta na faculdade, aquele aluno que não gostava de ficar horas sentado dentro de uma sala de aula, aquele aluno que passava madrugadas inteiras aí, vamos dizer, procurando livros e esperando dias para conseguir um artigo na biblioteca, acabou se tornando o que eu sou hoje, que é o professor André Lucatelli. E depois de tantos anos dentro de uma sala de aula, mais de 25 anos, vamos falar assim, eu continuo acreditando na mesma coisa que eu acreditava naquela época. O conhecimento, para mim, ele transforma a vida. Mas antes disso, ele transforma a pessoa. Talvez por isso eu nunca tenha parado de estudar. Porque lá no fundo, eu ainda sou aquele mesmo cara de antigamente, curioso, caminhando pelos corredores da faculdade, procurando resposta para perguntas que talvez ninguém tenha feito ainda. A diferença é que, além de aprender, eu também, hoje, eu tenho o privilégio de ensinar. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Forte abraço, espero que esse vídeo tenha contribuído para você e o seu conhecimento. Até a próxima.